Estamos de volta com o Bem Saúde, agora falando sobre as principais doenças gastrointestinais. Hoje recebo mais uma vez o Dr. José Francisco Vieira. Olá, seja bem-vindo aqui no Bem Saúde. Obrigado, muito obrigada. Lu. Quais são as principais doenças gastrointestinais? São a doença de Crohn e a colite, por exemplo? As doenças inflamatórias intestinais é a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Inclusive que esse mês é mês de maio relativo a essas duas doenças. São duas doenças que acometem o intestino grosso ou o intestino fino. São doenças que são de caráter crônico, que não tem cura, mas tem tratamento. A gente tem que diferenciar as doenças agudas e as doenças crônicas. Essas duas são doenças que podem se agudizar e se tornarem crônicas. E como diferenciar uma da outra? A retocolite ulcerativa, ela só acomete o intestino grosso. É mais superficial. A doença de Crohn pode acometer da boca até o ânus, tá? E é uma doença que a gente chama de doença transmural, ou seja, ela compromete toda a musculatura do intestino, tanto do intestino grosso quanto do intestino fino. E pode até provocar área de estenose, área de obstrução no intestino. E tem alguma causa específica? Até o momento a gente não tem uma causa exata, porque até por isso que não tem cura. Sabe-se que tem alguns fatores envolvidos nisso. O fator genético, né, o fator ambiental e o fator da flora intestinal, da microbiota intestinal. Esses fatores juntos, num determinado momento, vai abrir o quadro da doença. Agora, a gente não sabe quando que isso que acontece. Agora, o ideal é sempre fazer algum tipo de exame para poder diagnosticar precocemente, né? Tem que prestar atenção nos sintomas. O que acontece? Essas doenças costumam cursar com diarreia crônica, né? Episódios esporádicos de diarreia, de dor abdominal, quando a pessoa vai fazer, faz uma dieta, toma um medicamento para aliviar a dor e parar a diarreia. Aí isso passa e ela deixa passando. Aí repete outra vez, vai repetindo. Quando vê, ela abre um quadro mais agudo, mais intenso, com muita diarreia, com muita dor, e aí a doença vai fazer o diagnóstico da doença, a doença está mais avançada. Isso aí fica mais difícil, mais complicado para se tratar a doença, né? As duas doenças, tanto a retocolite ulcerativa como a doença de Crohn. E pode aparecer em qualquer idade ou tem um... Pode aparecer em qualquer idade. A idade mais comum de se aparecer é entre os 14, 40, 45 anos. Depois tem um pico, né, acima de 60 anos. Entre os 14, 40 e 45. 14 e 40 anos mais ou menos. É a faixa que tem maior incidência. Depois 60 anos. E agora também está aumentando muito o número de crianças com esse tipo de doença. Isso é até uma doença de saúde pública, né, porque compromete a qualidade de vida da pessoa, ou seja, a pessoa deixa de trabalhar, deixa de frequentar a escola, deixa de ter uma vida social por causa do sintoma, né, que é dor abdominal, diarreia. Às vezes a pessoa evacua 10, 15 vezes por dia, né, a pessoa acaba entrando num quadro de ansiedade, de depressão. Uma situação muito complicada para as pessoas. Socialmente é difícil, né, você difícil conseguir lidar com a lidar doença. com isso. E como é que faz para evitar? É possível evitar a doença? Não tem como evitar. Tem como fazer o diagnóstico, fazer a prevenção, quanto mais cedo melhor, e fazer o uso de medicamento, como a hipertensão, né, a hipertensão arterial, a diabetes, tomar remédio vai ficar controlado. Não pode deixar de tomar o remédio, porque senão vai complicar. Então a doença ela tem cura ou é não, só cura tratamento? Não, ela só tem tratamento. Até o momento só tem tratamento, não existe uma cura para a doença. E o não tratamento pode fazer com que a doença ela se transforme, por exemplo, num câncer? Sim, a retocolite ulcerativa tem uma maior probabilidade de se transformar num câncer depois de 10 anos de diagnóstico da doença. Depois disso tem que fazer uma colonoscopia anual com biópsia para ver como que está as células ali. A doença de Crohn também tem, mas não é uma menor possibilidade do que a retocolite ulcerativa. Por isso que todas as pessoas que têm a doença têm que estar sempre investigando, procurando seu médico para fazer esse acompanhamento. E a gente está no Maio Roxo, exatamente de conscientização da doença, e mais uma vez vai ter a caminhada, né? Mais uma vez. No próximo sábado. No próximo sábado, agora, dia 4 de maio, às 13h30, na Praça da Liberdade. A gente fazia concentração na Praça da Liberdade, passando pela Coelha, a Rua da Imperatriz, a 16 de março, Nelson Saerp, e terminando na Praça da Liberdade. Vai ter apresentação de um coral e sorteio de brindes.
né? Vai ser muito importante a participação de todos, mesmo quem não tenha doença, eu convido a todos para participarem, porque é muito importante isso. Até para conhecer um pouco da doença, para saber da doença. Ter mais informação. E mais né? informação sobre a doença. Que pode acometer em qualquer pessoa, qualquer pessoa. Tá? E é para ter pessoa saber os sintomas da doença, conviver, ver aquelas pessoas que estão convivendo com a doença. Isso vai ser muito importante. Então vai ser no próximo sábado, dia 4 de maio, na Praça da Liberdade, que horas? Às 13h30. 1h30 da tarde? 1h30 da tarde. 1h30 da tarde, a consideração é lá na Praça da Liberdade. Na Praça da Liberdade. E vai ter brindes e também apresentação de coral. De coral. Tá muito bem. Eu agradeço a Prefeitura Municipal, que está me dando um apoio muito grande para fazer mais essa realização dessa 8ª caminhada. Já são 8 anos que nós estamos nessa... 8ª caminhada, 8ª olha aí, caminhada. realmente é persistência, persistência, isso gente. mesmo. Tem que ser persistente para poder ensinar para poder, as pessoas, a própria educar, doença né? ensina que tem que ter persistência para poder conviver com a doença, né? Então acho que isso é importante.